conversar com vocês um pouquinho sobre, não sobre uma coisa diretamente ligada à advocacia, tem muito a ver, mas é uma coisa ligada para a vida. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente se questiona muito, a gente tem uma vida muito acelerada. Todo mundo acha que precisa ficar ligado em todos os assuntos. A gente precisa ter uma opinião sobre tudo, né? O que, na verdade, isso gera muita ansiedade, gera uma estafa mental. E muitas pessoas escutam o tempo todo uma pergunta: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? E isso, para mim, é a pergunta que mais me perturbou durante muitos anos. O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? Porque a gente acredita que propósito é uma coisa como se fosse uma inspiração divina, sabe? Que em algum momento vai vir um anjozinho numa nuvem, tocando uma trombeta e seu propósito de vida foi revelado. Não é assim. Isso não funciona dessa forma. Buda nos diz, eu não sou budista, mas eu gosto muito dos ensinamentos de Buda. Buda diz que a necessidade que a gente tem de ter um propósito na vida é a necessidade da gente se sentir especial. Olha que interessante isso. A gente precisa se sentir especial, a gente precisa se sentir com sentido nessa vida. E quando, na verdade, o budismo ensina que a vida é presença, a vida é um dia de cada vez. Por que as coisas são assim? Porque sim. Acho que quem for budista sabe muito melhor do que eu o que eu estou falando aqui. Mas eu achei isso muito interessante. E isso tem muito a ver com o que eu vim conversar com vocês aqui hoje, que é sobre essa necessidade que nós temos, causada por essa ansiedade de informações, por muitas pessoas que falam coisas que, na minha opinião, são muito equivocadas nas redes sociais. Não acredito em tudo que vocês veem em rede social, porque a maioria das coisas é um gancho para prender a sua atenção, né? Em marketing, a gente usa ganchos. Então, eu não sei se chegou para vocês, alguma vez alguém viu algum anúncio meu de direito da saúde, mas eu tenho um anúncio que roda o tempo todo, que eu não aguento mais, gente. Aparece aquele anúncio para mim e fica assim: socorro, sai daqui da minha tela. Eu rolo para cima rápido. Eu bato na mesa e falo assim, ó: não abra uma MEI para contratar plano de saúde para você e para sua família. Isso é um gancho. Eu estou querendo só chamar a atenção de vocês para, se vocês tiverem contratado uma empresa, vocês entenderem quais são, se vocês tiverem aberto uma MEI, né, uma microempresa individual, para vocês ficarem no meu vídeo e com aquele medo: meu Deus, eu abri uma MEI para contratar plano de saúde para mim e para minha família, e agora? Aí, em seguida, eu dou todas as explicações. E por que isso é um gancho? Porque eu quero prender vocês no meu vídeo. Em marketing hoje, se você não prende as pessoas no primeiro 2, 3 segundos, as pessoas rolam o teu vídeo, não vão assistir. Isso é um gancho, porque eu quero explicar quais são os direitos que uma pessoa tem se contratou plano de saúde através de uma empresa, e esse plano de saúde é exclusivo para a própria pessoa e para os familiares dela. Então, muitas vezes a gente vê um vídeo, fala sobre propósito, aí a gente pega a primeira informação, o vídeo é chato, não engaja, você passa. Mas aí você fica com aquela ideia na cabeça. Então, era por isso... Desculpa, gente, eu estou com uma tosse aqui há 2 meses, vou tossir um pouquinho durante a nossa palestra. E era sobre isso que eu queria conversar aqui com vocês. Eu vou compartilhar... Eu queria compartilhar uma tela, mas acho que eu não vou compartilhar agora, porque eu detesto seguir... Peraí, rapidinho, eu não consigo olhar, porque esse ambiente aqui é um pouco confuso para mim, porque... Vocês estão vendo essa tela? Eu não vou botar no modo apresentação, tá, gente? Porque eu me perco aqui, porque no modo apresentação a minha tela fica toda aqui, eu preciso mudar os slides numa outra tela. Eu tenho essa dificuldade com a internet, mas isso aqui é só para a gente seguir um raciocínio, tá bom? O que é propósito de vida, então, né? Para quem não concorda com Buda, para quem acha que precisa ter um sentido na vida, porque eu entendo o que ele quis dizer,
no sentido de que é a nossa necessidade de se sentir especial e ser único no mundo. Todo mundo tem essa vontade. Muitas pessoas, poxa, eu vou morrer e eu não deixei nenhum legado. As pessoas pensam muito nisso, né? Mas o propósito de vida, se a gente for analisar ele friamente, ele significa que você, tão somente você se conectar com a sua essência. Você descobrir aquilo que há de melhor dentro de você, né? Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu potencial? Quando você pensa por exemplo, eu tenho alguns pontos fortes já identificados. Eu sou uma pessoa que gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de me comunicar. São pontos fortes. Como que eu posso pensar em usar a minha habilidade de comunicação, a minha habilidade de escrita, o meu gosto pela leitura? Essa é uma primeira reflexão que eu faço para vocês. Pensem quais são os seus potenciais. Porque o propósito de vida que a gente vai falar aqui hoje está intimamente ligado à sua profissão, à advocacia, né? Ou se você está aqui, mas não é advogado, você pode ser estagiário, ou você pode ser da área jurídica, mas que trabalha concursado, não significa que você não tenha um propósito, você tem, né? E a pergunta que vocês precisam botar na cabeça de vocês para tirar um pouquinho esse peso do propósito é: como que você quer servir a humanidade através da sua profissão? Essa é a primeira pergunta. O erro está em a gente focar no dinheiro, porque o dinheiro vai ser a consequência de um trabalho bem feito. Ele não pode ser a sua finalidade. Por que não pode ser? Porque, às vezes, lembra que eu falei do seu potencial, você descobrir a sua essência, o seu potencial? Se eu tenho, por exemplo, eu estou falando, né, de 3 potenciais que eu já identifiquei em mim. Se eu tenho uma ótima habilidade para comunicação, talvez eu não seja a melhor advogada para ficar trancada no escritório fazendo prazo. Talvez eu seja melhor para atender o cliente, para fazer uma audiência, para fazer uma sustentação oral. Então, se um escritório me contrata e me coloca confinada num cantinho, fazendo prazo, principalmente prazo repetitivo, eu vou achar que a minha vida não tem sentido. E eu vou me perguntar diversas vezes o que eu estou fazendo ali. E às vezes a gente aceita esse emprego, é claro que eu não estou trazendo aqui uma visão romântica da coisa, tá, gente? A vida é difícil, a gente precisa sim ganhar dinheiro, mas o que eu estou querendo dizer é que se você hoje está num trabalho que você não gosta e não acha que é o seu melhor potencial ali, você não precisa largar tudo e sair correndo porque a Raquel falou que tem que ter um propósito ligado à profissão. Não, né? A gente tem que ser realista. E aí a gente precisa entender que se você quiser fazer uma mudança para uma área que você goste mais de trabalhar, onde a sua aptidão e o seu talento está ligado, você precisa, então, entender que isso é um caminho que você vai percorrer. E não é de uma hora para outra, tá? Quem nunca assistiu uma palestra do Mark Zuckerberg, que está no YouTube, bota lá, Mark Zuckerberg, discurso de Harvard. Ele fez um discurso muito interessante. Ele falou assim, quando eu criei o Facebook, eu não sabia o que ele era. Né? É a única coisa que ele pensou, quando ele criou o Facebook, quem viu o filme sabe como o Facebook surgiu, mas quando ele criou, ele não tinha a menor ideia do que naquilo poderia se transformar. E quando ele viu que era um instrumento de conectar pessoas, ele foi vendo e ele foi cada vez mais tendo ideia e aprimorando a ferramenta. Hoje é uma empresa multibilionária, né, que ganha muito dinheiro e não necessariamente é o objetivo que era inicialmente, que era conectar pessoas de faculdades, né? Ele criou, na verdade, uma forma, nas faculdades americanas tem aquelas coisas das fraternidades, né? E como ele nunca era aceito em nenhum, ele criou uma hipótese onde você tem a sua própria fraternidade, onde você chama os seus amigos. Aquilo era a ideia inicial dele, não era um propósito. Depois ele entendeu que o propósito deles era conectar pessoas. E esse propósito mudou, porque o propósito muda ao longo da nossa vida. E hoje é uma empresa focada principalmente em entregar para as pessoas propagandas.
de uma maneira que o mercado reinventou, porque não é aquela janelinha de propaganda que fica piscando um anúncio ali com um produto para você comprar. Não. É uma propaganda que você faz um vídeo, você explica alguma coisa, você dá uma informação, você faz a pessoa seguir o seu perfil para saber mais sobre os direitos dela, no caso, né, nosso que é jurídico, e por aí vai. Então, as coisas vão mudando. Então, assistam depois essa palestra do Mark Zuckerberg, que ela é muito interessante, porque se você não sabe qual é o seu propósito, a mensagem dele é apenas comece. Porque o propósito, ele não vai se revelar num anjo, numa nuvem para você. Você vai construir o seu propósito. Dia após dia, pedacinho após pedacinho. É assim que funciona. E aí, quando a gente foca no dinheiro, o problema é que se você não conhece as suas habilidades e, de repente, você não é bom naquela área, né? Como é que vai ser? Eu adoraria ter habilidade para advogado tributarista, mas eu odeio fazer conta. Tem inteligência artificial hoje que faz tudo para você. Tudo bem, eu não gosto da matéria. Né? Eu sempre falo, quem já me assistiu aqui, eu tenho implicância com tributarista, mas é uma implicância boba, tá? Eu adoraria ser tributarista e estar com o bolso cheio de dinheiro em razão disso. Mas não é para mim. E está tudo bem não ser para mim. Né? Eu preciso de uma outra área que me satisfaça e com a qual eu seja muito boa fazendo e que, por isso, possa me dar uma estabilidade financeira. E, no meu caso, eu escolhi a área de saúde, que é a área que eu mais amo trabalhar de todos os direitos pelos quais eu já passei. Né? Só que a maioria de nós não conhece os nossos potenciais. Isso é que é o problema que a gente não consegue sair dele. Mas vamos lá. Eu vou voltar nessa questão dos potenciais. Para a gente tentar achar o nosso propósito, como eu falei, apenas comece um passinho de cada vez. Se você sentir que você não está no rumo certo, muda. O importante é você lembrar que todos nós temos um sonho. Só que a vida ela tem sido tão dura com a gente, as dificuldades que a gente encontra são tão grandes, que a gente perde a capacidade de sonhar. A gente acaba deixando isso de lado, achando que é bobagem. E a gente vive a nossa vida no automático. E aqui eu pergunto para vocês, e quem souber, bota no chat, qual é o seu maior sonho? O seu maior sonho pode ser, por exemplo, ter uma família, conquistar a casa própria, mas isso você vai fazer através do seu trabalho. Mas qual é o seu sonho? Quem souber, bota no chat, porque quando você sabe o seu sonho e você coloca aqui, você consegue ajudar outras pessoas a também pensarem no delas. Isso é interessante, que às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Né? A gente está tão acostumada a acordar, tomar café, se arruma, vai para o trabalho, trabalha, volta, às vezes está exausto, passa a noite no sofá assistindo série da Netflix. E a gente não consegue voltar e arriscar e pensar no que a gente quer para a nossa vida. Então, no fundo, a gente sabe qual é o nosso sonho, mas talvez a gente não tenha coragem de falar. Mas se você já sabe, você tem essa coragem de admitir, coloca no chat, porque o seu sonho pode inspirar outras pessoas. E propósito, gente, nada mais é do que você organizar esse sonho. É você planejar esse sonho, não é uma coisa grandiosa, não é eu vou mudar o mundo. Você muda o mundo mudando a sua vida, mudando a vida da sua família, mudando a vida dos seus clientes. Então, o propósito, ele é um sonho que você organiza. Poxa, eu quero isso. Como que eu vou fazer para atingir isso? É o que você precisa executar, é o passo a passo para você chegar. Então, esquece mistério, magia, né? Esquece isso ligado a propósito. Esquece o que vocês escutam na internet. Porque propósito, colocado dessa forma como uma coisa mágica, prestem atenção nisso, é nada mais do que um gancho de marketing para fazer você comprar um curso. Eu não tenho
Nada contra comprar curso. Eu sou uma consumidora voraz de cursos na internet. Eu compro de tudo, de todos os assuntos. Se vocês entrarem no meu Hotmart, vocês enlouquecem com a quantidade de curso que eu comprei já na minha vida e os assuntos completamente diferentes uns dos outros. Eu sou geminiana, eu me interesso por tudo ao mesmo tempo e eu gosto de fazer cursos, inclusive, com coisas que não tem nada a ver com a minha profissão, porque me interessa e eu sou assim. Mas, muitas vezes, essa coisa do propósito, essa magia que colocam no propósito, é forçar a barra para você depois comprar um curso e a pessoa nada mais vai fazer do que desmistificar o propósito, exatamente como a gente está fazendo aqui. Então, tira esse peso e não tenta resolver o seu propósito com a sua mente, né? Não tenta descobrir aqui. Toma uma decisão e segue essa decisão. Então, como está aí no slide para vocês, o propósito é você propor algo para o seu futuro. O que você se propõe? Né? O que você se propõe? E as pessoas falam assim, mas também existe a missão. Aí como se a gente fosse um missionário enviado por Deus para cumprir uma missão. Nossa missão é viver, gente. É um dia após o outro, é estar presente. Né? É ser a melhor pessoa que a gente puder ser. E a sua missão ligada ao seu trabalho é por que você faz o que você faz. O propósito é o quê? Então, vamos lá. Meu propósito é ser uma advogada da área de saúde. Eu defendo pacientes contra planos de saúde e SUS. E eu também defendo médicos em ações administrativas junto ao Conselho Regional de Medicina ou defesa em erro médico, porque eu acredito, a minha ideia é que o médico é o melhor aliado do paciente. Então, eu não pego ações contra médicos. Eu só pego ações a favor de médicos e a favor de pacientes contra planos de saúde SUS. Por quê? Porque isso é o que me motiva. Eu acredito que uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, por exemplo, e que precisa de um medicamento de alto custo, não tem dinheiro para comprar, o melhor aliado dele é o médico. Porque é o médico que vai justificar no laudo dele tudo que ele precisa, como que vai se dar o tratamento, para que ele possa, na justiça, conseguir esse medicamento. Então, a missão é o porquê. Por que eu sou advogada da saúde? Porque a minha mãe faleceu de câncer, porque eu passei por essa história. A primeira ação que eu fiz enquanto advogada autônoma foi para o meu tio, que ele infartou, foi parar no hospital, precisava de um stent, que é uma prótesezinha, uma mola que você coloca na veia, na artéria que está entupida, ela abre essa artéria e a pessoa volta à normalidade. Meu tio infartou, eu era uma jovem advogada, e fui eu lá na cara e na coragem, não conhecia nada dessa área, fiz uma ação, pedi uma liminar e consegui eliminar. E aí, a minha prima me indicou para uma amiga que o pai também infartou, foi me indicando para o outro e eu fui tomando gosto. Alguns anos depois, a minha mãe teve câncer. E eu sei muito bem o que é você precisar de um tratamento e não conseguir na hora que o paciente precisa, porque câncer é uma doença agressiva. Cada dia que você perde sem fazer o tratamento é um dia de vida que aquele paciente perde, porque o câncer progride de maneira muito rápida, dependendo do tipo. No caso da minha mãe, era um câncer de pulmão extremamente agressivo, na biópsia já disse que assim, ela não teve nem chance de fazer cirurgia, para vocês verem o tamanho que era o tumor e a gravidade e a agressividade da célula cancerígena. Então, naquela época que a minha mãe ficou doente, existia limitação de dias que você podia ficar internado no hospital. Tinha limitação. E minha mãe estava às vésperas de ser expulsa do hospital, porque já tinha feito 30 dias. Então, eu sei o que é ter uma pessoa na família doente e você não conseguir lidar com o plano de saúde. E por isso que eu sou advogada da saúde. Eu já atuei em diversas áreas dentro do direito civil. Eu tenho conhecimento sobre diversas áreas e atuo com elas no meu escritório. Mas o meu propósito, Raquel, é um dia ficar fazendo exclusivamente as ações de saúde no meu escritório. Por quê? Porque essa é minha missão. É para isso que eu estou... É para isso que eu voltei à minha advocacia. Por quê? Por que você é advogada da saúde?
porque eu sei o que é estar na posição do paciente precisando de um atendimento. É isso. E por isso que você entende agora a missão. Missão é o porquê que você faz aquilo que você quer fazer. É só isso. E aí você vai ter que ter uma estratégia para atingir isso. Quando você tem esse propósito, né, meu propósito é ser advogado de saúde, você passa a fazer tudo o que você precisa fazer para organizar esse sonho e fazer ele ser real, né? E você desenvolve as aptidões que você precisa para ser uma boa advogada. Por exemplo, se eu não tivesse uma empatia com os meus clientes, talvez eu não fosse a melhor advogada da saúde. Mas é justamente porque eu já estive no lugar onde eles estão hoje que eu entendo muito bem o que eles estão passando. Então, isso é uma habilidade que eu não posso ignorar, entende? E eu posso utilizar isso para fazer. Eu não seria, por exemplo, a melhor advogada tributarista, porque não tenho, nunca passei por nenhum problema tributário, nem ninguém na minha família. Isso, né? Sou regularzinha, pago meus impostos, faço tudo direitinho. Talvez eu não tivesse identificação com essa área e talvez não conseguisse. Não estou dizendo aqui que quem é criminalista cometeu um roubo, tá, gente? Pelo amor de Deus, nem cometeu nenhum crime, não é isso. Porque você pode ter como propósito o fato de achar que o Estado deveria ser mais leve, que, né, todo crime tem uma justificativa, seja lá qual é o motivo. Né? Não estou dizendo que você precisa ter passado por uma situação para você ser advogado daquela área, mas eu estou contando para vocês a minha história, tá? Só para deixar isso claro. Deixa eu mudar aqui esse slide. Já falei disso, né? Esforço organizado. Propósito definido, você organiza o seu sonho e propósito. Vamos lembrar, propósito é o meu sonho, o que eu quero fazer da minha vida. Esforço organizado para você atingir. Aptidão e atitude. Aptidão são os seus talentos, atitude é literalmente você correr atrás. E isso faz com que você aumente o seu poder pessoal. Quem conhece esse cara aí? Bota no chat aí. Alguém sabe quem é esse camarada? Quem sabe? Ninguém sabe? Poxa, gente. Não é o Abílio Diniz. Tem ainda mais. Picasso! É isso aí, Eduardo. Muito bem, Pablo Picasso. Ele é um exemplo de que se você fizer isso que eu falei aqui para vocês, ó, propósito definido, esforço organizado, aumenta a sua aptidão, transforma a sua atitude e isso aumenta o seu poder pessoal. Picasso é um grande exemplo disso. Olha quem foi Picasso, gente. Ele viveu até os 91 anos. Ou seja, ele teve 33.215 dias de vida. Nesse tempo, ele pintou 13.500 quadros. Ele fez 34.000 ilustrações em livros, mais ilustração do que dia de vida, 100.000 gravuras, mais gravuras do que dias de vida, e 300 esculturas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto mais você pratica, e se você reforça aquele seu talento, melhor você se torna. E é aí que você aumenta o seu poder pessoal. Entendeu? Entendeu qual é a jogada? O grande problema é que a maioria de nós não sabe o nosso poder pessoal. A gente não sabe. Eu estou falando aqui para vocês de habilidades. Se eu desenvolver cada vez mais a minha comunicação, a minha escrita e o meu gosto pela leitura, eu vou ter um poder pessoal muito alto nessa área, certo? É desenvolver a sua aptidão. Mas a maioria de nós não sabe quais são as suas aptidões por alguns quesitos. O primeiro deles é falta de autoconhecimento. O primeiro deles é esse. O segundo é a ancoragem. E eu vou explicar aqui para vocês o que significa uma coisa e o que significa outra. O que é o autoconhecimento? Aqui, para quem não conhece,
o Templo de Delfos, onde está inscrita aquela mensagem, conhece-te a ti mesmo. É nesse lugar que está inscrito isso. E o autoconhecimento é para você se conhecer, significa, né? Você se conhecer para além daquilo que você acredita sobre si mesmo. Autoconhecimento é você se conhecer para além daquilo que você acredita sobre si mesmo. Quem gosta de leituras de psicanálise, eu recomendo muito que leiam algo sobre Jung. Jung fala muito do self. E o self não é quem você é, né? Quem você é de verdade é uma trajetória que você precisa fazer de autoconhecimento. E a maioria de nós acredita que nós somos pessoas limitadas, que a gente não sabe determinada coisa, né? Que a vida é assim mesmo, a gente vai vivendo a nossa vidinha, a vida é difícil para todo mundo, e aqueles que se destacam, a gente acha que essas pessoas tiveram sorte. Mas olha o que esse camarada aqui disse, Steve Jobs. Na medida em que nós vamos crescendo, nós assimilamos, no contexto em que vamos crescendo, noções claras de como a vida é limitada. Então, se a gente vive numa casa que tem... o dinheiro está sempre apertado, nunca sobra para você comprar aquilo que você queria, ou para fazer uma viagem em família, você vai entendendo que a vida tem um limite, tem um cercadinho aqui que você não pode passar, né? A gente assimila tudo o que é dito pela nossa família, principalmente pelos nossos pais, e que a gente não pode ter o que a gente quer, tudo o que a gente quer, que ter sucesso. A gente não, quando eu falo que a gente não pode ter tudo o que a gente quer, é o famoso na volta a gente compra, né? A mãe sempre fala pro filho, na volta a gente compra, e não tem volta, não passa por ali e não compra. E a gente vai assimilando essas informações, né? A gente acredita que quem teve sucesso são pessoas excepcionais, que é uma coisa muito difícil de alcançar. Então, Steve Jobs falou, poucas pessoas conseguem, e por circunstâncias que nós não temos. Aquelas pessoas tiveram sorte, aquelas pessoas eram de família rica, eu não sou, então eu não vou ter esse caminho. Nos é dito que a vida é estreita, que é melhor não se mexer muito para não tocar nas laterais da parede. Essas paredes são esse limite da vida. E que temos que tentar construir um certo nível de segurança, de preferência com um bom emprego, ter uma certa quantia de dinheiro e uma poupança para o período de vacas magras. E que conseguir suprir as necessidades da família, né? É isso que a gente precisa focar. Mas essa é uma visão muito limitada. A vida pode ser bem mais que isso, bem mais ampla e bem mais profunda. E ele continua, isso está numa entrevista que ele deu, está no YouTube. Quem quiser conferir, não me lembro o nome agora o título dessa entrevista, mas está lá. E se você descobrir uma coisa, um único fator, descobrir que tudo que existe, tudo que foi criado, inventado até hoje na história da humanidade, foi criado ou inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você. Não são mais inteligentes que você. Quantas pessoas vocês conhecem que estudou só até a 4ª série, que tem muito dinheiro, que cresceu muito na vida profissional, porque teve uma ideia, um sonho, um propósito e correu atrás? E de que você... Se a gente fosse levar a questão da inteligência e conhecimento como padrão para você ter sucesso na vida, os professores universitários seriam as pessoas mais ricas do mundo, né? Se a gente for pensar isso. Olha o que ele diz aqui. E de que você não precisa viver nos limites que são traçados ao longo da sua infância. Se você descobrir que esses limites não existem, se você descobrir que pode mudar o mundo à sua volta e que pode influenciá-lo, é o mundo à sua volta. Lembra, gente? Nossa família, nossos clientes, nossos amigos. É o mundo à nossa volta que a gente pode mudar com o nosso trabalho, influenciar as pessoas positivamente. Esse é o legado que a gente vai deixar aqui. E que você pode reinventá-lo, que você pode criar as suas próprias coisas e que outras pessoas podem usar as coisas que você cria, como ele fez, o iPhone, né? Se você descobrir que você pode tocar a vida e que você apertar aqui, vai saltar algo ali e que você pode moldar a sua vida. E se você descobrir isso, você terá descoberto talvez a coisa mais importante da vida.
E não importa como você vai aprender isso. Uma vez que você aprenda que pode criar a sua vida como você quiser, você vai querer mudar a sua vida, você vai querer transformá-la, porque a maior parte de nós, a vida é bagunçada, é apertada, desculpa, é sufocante. Uma vez que você aprenda isso, você nunca mais será o mesmo. Então, quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é um cara que teve muito sucesso na vida. Certo? Vamos seguir. Estou aqui tentando. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas já estou vendo que vocês estão respondendo. Obrigada pela colaboração de todos. E o que a gente pode aprender com o Steve Jobs sobre tudo isso que ele falou, né? Autoconhecimento tem a ver com qual é o ponto de referência da sua vida. Quais são os seus pontos de referência? E aqui eu vou trazer 2 para vocês. Seu ponto de referência pode ser o conhecimento, tudo aquilo que você sabe, ou pode ser a fé. E a fé que eu falo aqui não é fé, nem a crença em um poder superior. Não é essa fé que eu estou me referindo, não é a fé religiosa, tá? Você pode basear no que você conhece, se eu voltar aqui, eu fico muito perdida, no que você conhece, aquilo que você aprendeu nos livros, na faculdade, em tudo que você sabe, ou baseado na fé. O autoconhecimento, na verdade, é você se livrar do conhecimento, de tudo aquilo que você sabe, de tudo aquilo que você aprendeu, e ancorar na fé. E que fé é essa? É a fé em você mesmo. A sua noção do eu está baseada em que você pensa sobre você, que é o falso eu, ou está baseada na sua essência? A sua essência é a sua fé. É isso que eu quero dizer com fé. Lembra que eu falei autoconhecimento e ancoragem? Então, o autoconhecimento nada mais é do que você conhecer a sua essência e ter fé nessa essência para você seguir o seu caminho. E a ancoragem é o segundo ponto sobre o propósito. Porque olha aqui essa figura da ancoragem, os tipos de ancoragem. Isso aqui é um desenho de engenharia, né? Quando você vai construir um prédio, né? Só para vocês entenderem por que não é conhecimento, porque aí buga, né? Como assim? A gente fez uma faculdade, a gente estuda tanto, por que você está falando de fé em si mesmo e não de conhecimento? Porque o conhecimento, pessoal, não é que ele não é importante, ele é um instrumento, mas ele não pode ser a sua ancoragem, ele não pode ser sobre o que você sabe, porque se você for trabalhar com o que você sabe apenas, ele vai te gerar uma limitação. O conhecimento que a gente tem, ele é limitado, a gente não conhece tudo. Conheço tudo sobre direito da saúde, ninguém conhece, muda o tempo todo. Não importa o que você conhece, você nunca vai conhecer tudo. Então, o conhecimento, ele não liberta a gente, ele cria uma limitação. E quando o ponto de referência da sua vida é aquilo que você conhece, você passa a viver dessas crenças que Steve Jobs falou que são as paredes que limitam e que colocaram você ali desde a sua infância. Porque as crenças nada mais são do que aquilo que você sabe, com base naquilo que você viveu, com base em tudo que você experienciou. E essa experiência é sempre o passado. E você passa a defender o seu passado, as suas crenças, tudo que você viveu. Ou seja, você passa a viver uma limitação. E como eu disse, se o conhecimento fosse o principal, os professores universitários seriam os milionários, os bilionários do mundo. Né? Então, abra a mão da ideia de que você ainda não sabe o suficiente para conseguir construir a sua carreira. Né? Usa o seu conhecimento como instrumento, mas não como seu ponto de referência. E sim, ao ponto de referência naquilo que você conhece, a fé sobre você, a fé na sua essência, tá? Então, voltando para a ancoragem,
antes da gente construir um edifício, você precisa de um terreno, certo? Conhecer esse terreno. E quando você conhece esse terreno, é a hora de você fazer os alicerces que estão aí nessa figura. Então, quanto mais alto o seu edifício, maior deve ser a sua base. Aqui provavelmente é uma casa simples, o segundo pode ser uma casa de 2 andares, por aí vai. O outro, o último, é um edifício muito, muito grande, né? De muitos andares. Deixa eu passar aqui. Eu me perco sempre. Então, onde está a nossa ancoragem? Nos nossos talentos, na nossa paixão e no modelo financeiro do nosso negócio. Tá? E aí, quando eu falo de talento e coloco ele, talento são as suas habilidades, né? E quando a gente nasce, quando é um bebezinho, o nosso cérebro, ele tem trilhões de neurônios. Quando a gente tem 4 anos, a gente tem trilhões a menos. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo alguns dos neurônios. Toda criança, quando nasce, ela tem todos esses trilhões de neurônios. E essas sinapses neurais vão acontecendo quando ela sofre algum estímulo externo. A criança chorou porque estava com fome, pronto. Uma sinapse neural que identifica ali um conhecimento. Então, ela sabe que toda vez que ela chorar, alguém vem resolver o problema da fome dela. E essas espirais, elas são padrões que são desenvolvidos no nosso cérebro. Algumas pessoas têm desenvolvimento para umas áreas, para alguns conhecimentos e outra para outros. E aqueles neurônios que a gente não utiliza, o que acontece? Eles atrofiam e desaparecem. A gente não fica com eles. Então, esses padrões que a gente desenvolve desde a nossa infância é que são os responsáveis pela nossa habilidade. Isso faz com que uma pessoa seja muito boa em matemática e a outra seja muito boa em história. Né? Eu tenho muita dificuldade com matemática, eu sou filha de um matemático, meu pai é professor na Universidade de Matemática. Eu sou uma porta em matemática. Por quê? Porque eu não fui estimulada, talvez, pelo meu pai, quando era criança, a gostar dos números. Eu sempre fui muito estimulada pela minha mãe pela leitura, por isso que eu tenho um gosto muito grande pela leitura. O presente que eu mais gostava de ganhar quando era criança era livro. Livro infantil, amava. Eu li os meus livros infantis diversas vezes. Então, talvez por isso eu tenha essa habilidade de leitura, quando muita gente acha chato ler. A gente que está aqui no direito, mesmo que ache chato, tem que ler. Não tem opção, né? Então, se a gente não tem o gosto, a gente pelo menos adquire o hábito. Então, essas sinapses neurais que a gente desenvolve são desenvolvidas para uma área e para outra, de acordo com a nossa vida, né? E o talento, ele é, gente, igual um sinal de Wi-Fi. Olha aqui. Se você está dentro da sua habilidade, seu sinal está aqui, ó, todo bonitinho, cheio, né? Então, quando você quer atuar numa coisa que você não tem muito talento, é aquele Wi-Fi de um pontinho só, que vai ficar rodando, você não vai conseguir ser tão ágil e ter um sucesso, de repente, no tempo que você gostaria, né? Você prefere navegar num sinal de Wi-Fi fraco ou num sinal de Wi-Fi forte, né? E todos nós temos uma área onde esse Wi-Fi é mais forte. E existem pessoas de múltiplos talentos que têm várias sinapses neurais em várias áreas. Tem vários Wi-Fi fortinhos lá, e está tudo bem. Porque não significa que a gente só tem um talento, né? A gente pode ter múltiplos talentos, mas o que ferra a gente é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Quem reconhece essa figura aí? Bota no chat para mim. Que figura é essa, gente? Ninguém? Ninguém reconheceu? Está até escrito. Obrigada, Renata. Um boletim escolar. E se eu te disser que a gente não conhece os nossos talentos por conta disso daí, por conta do boletim escolar. A gente não sabe o nosso talento, porque, vamos lá, para a gente descobrir esse talento, qual é uma coisa qualquer, que não precisa estar ligada ao direito agora, tá, gente? Uma coisinha que você é capaz de fazer melhor do que todo mundo.
não considere a sua idade, nem qual é a dificuldade para você obter isso. Qual é uma coisa que você é capaz de fazer muito bem feito? Quem sabe? Bota no chat. Escutar. Excelente, Renata. Renata é advogada da área de marcas e patentes. E ela, com essa habilidade, também poderia ser uma excelente psicóloga, por exemplo. Análise de fatos. Tânia pode ser uma excelente detetive. Eu estou dando outros exemplos fora do direito, só para vocês entenderem aqui o que eu quero falar. Daiane, escrever. Pode ser autora de livros, não precisa ser livro de direito. Então, qual é aquela única coisa que você consegue pensar agora que você é capaz de fazer muito bem feito? Está aí, gerir o setor de mentoria. Por isso, meu bem, que você está nessa função, porque não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Atendimento ao público, anos de experiência com venda, a Fernanda falou. Excelente, Fernanda. E aí, normalmente, a gente escolhe uma área de atuação pelo dinheiro e não pelo nosso talento. Nosso talento é o nosso sinal de Wi-Fi forte. E a gente acaba indo para uma área de sinal de Wi-Fi fraco. E é por isso que a gente fica dando voltas e não chega a lugar nenhum. É por isso que a gente enxuga gelo. Então, o que você entende sobre o boletim? Por que a gente não consegue? Nós fomos criados. Ó, Eduardo sabe identificar quando está mentindo. Parece aquela série, né? Não tem um cara que... Uma série antiga, gente. Eu sou antiga. Já falei até a minha idade aqui para vocês. Uma série que o cara descobre, assim, tem a habilidade de meio que descobrir quando a pessoa está mentindo. Todos nós que estamos aqui, que fizemos uma faculdade, precisamos tirar a nota o quê? Azul, para passar de ano na escola, não foi? E aí, vamos supor que uma criança tivesse muita habilidade para esportes e só tirasse 10 em educação física. E a outra criança tem muita habilidade para arte, tirava só 10 na aula de artes. E aí, tanto esse que gosta de esporte, quanto esse que gosta da aula de arte, tiraram 0 em matemática, 2 em português. Aí, o que os pais fazem? Colocam você para estudar aquilo que você tem dificuldade. Aquilo que você é bom, você não precisa ampliar, você já é bom. E aí, você começa a ter que estudar aquilo que você não gosta. Aquilo que você não quer. É por isso que tem um monte de brincadeira na internet, né? Rios falando, eu estou com tantos anos de formado e até hoje não usei a raiz quadrada do sei lá o quê, bota uma fórmula lá de matemática para nada. É mais um dia vivendo sem usar não sei o quê, não sei o quê. E quando a gente não gosta dessa matéria e a gente é obrigado a estudar essa matéria para ter a nota azul para poder passar de ano, você começa a achar que você é burro, porque você não gosta de estudar aquela matéria. Você tem dificuldade naquela área. E aquilo que você gosta muito e você é muito bom, o que faz? Você não vai ter tanto tempo para se dedicar, então a sua nota também pode até cair. Em educação física, em arte, só qualquer outra área. Vamos mudar aqui, bota história. Eu gosto muito de história. Eu era uma criança que amava história na faculdade. Odiava matemática. Física, então, nem se fala, gente. Se você me botar qualquer coisa de física... A única coisa de física que eu conheço são vetores. Se você me perguntar qualquer coisa que não sejam vetores, eu não vou saber te responder. E sabe por que eu conheço vetores? Porque na faculdade eu jogava sinuca, eu matava a aula para jogar sinuca e eu usava vetores que eu aprendi em física para poder encaçapar a bola ali na caçapa lá e ganhar o jogo. É a única coisa que eu sei. E só aprendi porque eu jogava sinuca. Eu jogava na faculdade, mas eu jogo sinuca desde criança. Eu jogava, né, de distração. Enfim, a casa da minha irmã tinha uma sinuca, então eu estava sempre jogando. Por isso que eu aprendi vetores. Consegui aplicar vetores em alguma coisa na minha vida. Mais nada. Quando você gosta muito de história, que era o meu caso, e eu era péssima em matemática e física, eu tenho que estudar isso aqui para poder passar de ano. Para o meu boletim ser azul. E aí a história que eu gosto muito, como eu já tenho nota alta, eu vou parar de estudar e, de repente, numa outra prova, a minha nota vai ser mais baixinha. E a gente precisa fazer o quê? Tirar a média para passar de ano. E é por isso que a gente não sabe nosso talento, porque a gente passa anos na escola e na faculdade tendo que ser mediano. E a gente não se destaca em nada.
E quando chega a nossa vida adulta, a gente não lembra qual é o nosso talento. A gente não lembra no que a gente é muito bom para poder fazer a diferença. Essa é a questão. Então começa, se você não sabe qual é o seu talento, começa se perguntando qual era a área que você mais gostava de estudar quando você era criança. Muita coisa pode vir daí. Muitas lembranças. O que você mais gostava de brincar quando você era criança? Né? Eu adorava escrever histórias. Olha que engraçado. Eu adorava brincar de escritório também. Adorava brincar de escritório. Então, tô bem. Né? Gostava de ler, gostava de brincar de escritório, gostava de brincar de um monte de coisa que tinha papel envolvido, sabe? Papel, carimbo, adorava brincar disso. Então, pensa o que você gostava de fazer. Thaís escrevia músicas. Thaís, de repente você tem um excelente talento para música, não explorado. Isso pode ser um hobby na sua vida. Por quê, gente? Aí é que tá. Deixa eu trocar o slide aqui para não me perder. Seu talento tá habilidade que você tem para aprender uma coisa, curiosidade e constância. Quantas vezes você se dedica para aquilo? Lembra do Picasso? A constância, ele fez mais desenhos do que dias de vida que ele teve. Olha a constância, quantos ele fazia por dia para chegar naquele número? Então, habilidade para aprender é fácil. Poxa, eu tenho muita habilidade para aprender isso aqui, não tenho habilidade para outra coisa. No meu caso, lá na escola, eu tinha muita habilidade para história e nenhuma para matemática. Então, vamos pensar na história, né? Curiosidade, eu tenho muita curiosidade. Eu hoje em dia, gente, quando vou à livraria, eu compro livro de história, eu consumo livro de história. Eu tenho livro sobre a história da Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, eu tenho livros sobre história do Brasil, eu tenho livros sobre Dom Pedro II, que é uma figura que eu acho super interessante da nossa história, que eu gosto de consumir isso. Eu tenho curiosidade sobre a história do nosso país e do mundo. E eu tenho uma constância, eu estou sempre lendo. Então, isso é uma habilidade. Entendem? É isso que a gente precisa pensar quando vai... Eu mudei o slide, gente? Mudei para o Whindersson Nunes, já falo dele. É isso que a gente precisa entender e lembrar. Se você não sabe qual é a sua maior habilidade, está tudo na sua infância. Tudo está na sua infância. Pensa, tira um dia, quando você estiver tomando um cafezinho, pensa aí, o que eu mais gostava de brincar na minha infância? O que eu mais gostava de fazer? Qual era a matéria que eu mais gostava de estudar? Né? Existe o talento natural e existe o talento adquirido. Por exemplo, eu não gosto de direito de família. E sou excelente advogada de direito de família. É o meu segundo carro-chefe no meu escritório, é a área de família. Porque eu fiz isso tantos anos na minha vida que eu adquiri essa habilidade. Né? Agora, o que você precisa entender é, se você ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse na Mega Sena, eu voltaria a trabalhar com direito de família? Não pensar. Menor chance. Agora, eu trabalharia com direito de saúde? Continuaria trabalhando. Eu teria um escritório exclusivo de direito de saúde, e não hoje de diversas áreas, como é preciso ter, porque, afinal de contas, a gente paga contas, e eu ainda não consigo ser um escritório boutique exclusivo de direito da saúde. Então, você precisa lembrar que a ancoragem é o seu talento, é a paixão que você tem por aquilo, e também você entender se a sua paixão e o seu talento são bem pagos. Eu já estou terminando, que eu já estou avançando aqui no horário do próximo palestrante. O Dr. José Rafael vai estar com a gente, vocês vão amar muito a palestra dele, gente, é um cara sensacional. Então, só vocês têm que entender que o seu talento e a sua paixão tem que ter um modelo financeiro que te dê um retorno. Se você é apaixonado por futebol, mas você não tem talento, você não vai ser jogador. Ninguém vai te contratar. Você não vai ter uma carreira. Agora, isso pode ser um hobby na sua vida? Pode. Thaís, não vou dizer que esse é o seu caso, mas vou usar o seu exemplo. Thaís é apaixonada por música e compunha músicas quando criança. Thaís sabe tocar algum instrumento? Não sei. Thaís canta bem? Não sei. Se ela não faz nenhuma dessas duas coisas, a música para ela tem que ser um hobby, não um principal. Né? Então, o modelo financeiro é como que você pode ganhar dinheiro com o seu talento e a sua paixão. Não é um hackzinho sobre qual é a melhor ação. A ação que é o Oceano Azul na advocacia, quem já não viu rios sobre isso na internet o tempo todo?
né? Venha conhecer aqui a ação que está enchendo o bolso dos advogados de dinheiro. É mentira. Isso é gancho para você comprar o curso daquela pessoa. Porque se você não tiver talento para aquela área e você não gostar daquela área, você não vai ganhar dinheiro. E esse menino que está aí, o Whindersson Nunes, ele é um exemplo de ancoragem perfeita. E eu queria que vocês me dissessem no chat qual é o maior talento do Anderson Nunes que vocês conseguem... O Whindersson, desculpa, não Anderson. O Whindersson Nunes, qual é o maior talento dele? Coloca aí. Zé Rafael, eu vou te dar os seus minutos que eu estou comendo, vou te dar de volta, não se preocupe, tá? Quem consegue dizer? Comédia. Não é comédia. Comunicar. Não é. Carisma. Não é. Isso não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse. Humor. Não é. Olha que interessante, a gente sabe que ele tem todas essas habilidades, mas não é o principal talento dele. Alguém mais? Empatia, contar histórias, ele canta? Não. Esquece o Whindersson... não esquece não, pode botar o Whindersson cantor. Mas isso é uma segunda fase, não foi assim que ele estourou, né? O maior talento do Whindersson Nunes é observar. Observação. Isso foi dito por ele. Ele observa uma cena com tanto detalhe que ele é capaz de reproduzir isso de uma forma engraçada no palco. Ele vive aquela cena, tanto que acontece com ele como os outros, ele está tão focado, ligado e pegando cada detalhe, que quando ele apresenta essa cena no palco, você morre de rir. Porque é muito perfeito o que ele está fazendo ali. E ele diz que o maior talento dele é a observação. Claro que ele tem habilidade para comédia, para humor, para empatia, para cantar, ele tem todas essas habilidades, mas o maior talento dele é a observação. E se ele não fosse tão bom em observar, talvez ele não fosse o Whindersson Nunes. Então, vocês precisam entender que a ancoragem é feita talvez num talento que não seja tão óbvio. Entende? E aí, quando você acha o seu propósito, como eu disse, não vai ser uma mensagem divina, não vai ser de uma hora para outra, apenas tenta lembrar quais são as suas habilidades. Esquece o momento eureka, né? O Mark Zuckerberg fala isso na palestra que eu indiquei para vocês. Não existe. O momento eureka é uma mentira, ele não existe, não vai ser de uma hora para outra. E o propósito muda. Ele muda o tempo todo. Ou ele muda quando você já cumpriu aquilo que você se propunha. Por que de repente o Whindersson Nunes começou a cantar? Estou refletindo aqui com vocês. Porque talvez a comédia para ele já tenha dado, ele já chegou onde ele queria e agora ele quer outra coisa. E ele tem um outro propósito. É um cara que enfrenta a depressão, que ajuda as pessoas falando sobre o que ele enfrenta. De repente, na música dele, ele consegue falar sobre isso de uma maneira que a comédia não permite. Então, quando você já cumpre aquele momento, quando ele não faz mais sentido para você, você muda o seu propósito e não tem problema nenhum. É por isso que não tem esse momento eureka, esses fogos de artifício no momento que você encontra. Curiosidade é um talento? A curiosidade ela está aliada ao talento, Márcia. Você precisa do talento, da curiosidade, lembra? E da paixão. Desculpa, talento, curiosidade e consistência. Quantas vezes você consegue fazer aquilo sem nem se dar conta que a hora passou? Né? Eu, por exemplo, se você me der um livro, eu sou capaz de ficar horas lendo ele sem me dar conta que eu estou há horas lendo ele. Poxa, eu pensei que tinha passado 30 minutos, passou 3 horas. E quantas vezes por dia eu leio isso? Eu gosto de ler todo dia, então é a constância. Tá? Então é sempre o talento, a curiosidade e a constância com a qual você desenvolve esse talento. A curiosidade é porque se você não tem curiosidade sobre uma coisa, você não vai querer estudar sobre aquilo. É isso, basicamente isso. Então, gente, apenas comecem. Se hoje você está numa área que você não quer trabalhar, a mentoria tem diversos cursos para te ensinar uma área diferente. Se você já está na área que você quer, que maravilha, segue, não desiste. A advocacia é difícil para quem não se conhece, para quem não conhece o mercado, para quem não renova os seus conhecimentos.
E é por isso que eu quero parabenizar vocês por estarem aqui hoje, porque isso significa que vocês estão atrás de conhecimento, que vocês estão atrás de uma melhoria, que vocês querem o melhor para a vida de vocês, e mudando com essa constância. Eu estou vendo o Fábio, Denise, os queridos aqui, obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada.